Oi, gente. Então eu vou falar hoje sobre um filósofo grego chamado Aristóteles e a sua consequente concepção de ética. A primeira grande concepção de ética que surgiu na história da filosofia de maneira sistemática, organizada, é a ética de Aristóteles. Então, essa ética, ela recebe um nome, ela também é conhecida por eudaimonia. Essa palavra pode parecer estranha ou diferente para alguns, mas ela é uma palavra grega. E eudaimonia significa, de maneira bastante geral, se a gente traduzisse por português de modo aproximado, seria algo como um bom espírito, uma boa energia. Mas, ao longo do tempo, essa palavra grega, eudaimonia, ela recebeu diferentes traduções. A mais conhecida delas, foi felicidade. Ela foi traduzida por felicidade. Então, quando eu me referi a eudaimonia aqui no vídeo, eu vou estar entendendo um sentido um pouquinho mais amplo que essa felicidade. Vou estar me referindo a um sentido de plenitude ou de potencialidade. Claro, vamos manter o termo felicidade, que é a tradução mais conhecida da palavra eudaimonia. Então, disse que a ética de Aristóteles é uma ética da eudaimonia, porque busca a plenitude, a felicidade, ou, em outras palavras, a potencialidade do ser humano. Então, essa ética proposta pelo Aristóteles, ela tem uma pergunta que é central. O que é a vida boa? E essa pergunta, por sua vez, vai motivar uma resposta de que a vida boa é a que busca a plenitude, a potencialidade ou a felicidade, já que estamos mantendo o termo felicidade como tradução para a eudaimonia. Agora aqui a gente merece uma reflexão um pouco mais aprofundada, porque a noção de felicidade, de plenitude, de potencialidade, diferente da maneira como a gente entende, é entendida pelos gregos de um modo, de uma maneira muito diferente da qual nós, enquanto sociedade contemporânea, entendemos. Então, normalmente, nós entendemos a felicidade, a plenitude, esse bem-estar, como sendo um momento. É um momento muito localizado no tempo, temporal, portanto, talvez, a depender das circunstâncias, muito localizado, inclusive, no espaço. Então, uma pessoa poderia dizer que ela se sente feliz e plena quando ela está reunida com seus amigos, ou seja, um evento localizado no tempo e no espaço. Quando esteve em tal ambiente, em tal dia, quando ela lembra de um fato, de uma situação passada. No entanto, quando Aristóteles está pensando em plenitude, em felicidade, obviamente ele viveu na sociedade grega há muitos anos antes da gente, há mais de 2000 anos antes da gente. E na sociedade grega, plenitude e felicidade é entendido de uma maneira muito diferente da maneira pela qual a gente entende. Então, plenitude e felicidade tem a ver com a vida inteira da pessoa, com a existência da pessoa mesmo. Então, quando Aristóteles pergunta o que é a vida boa e responde que a vida boa é uma vida que busca a felicidade, que busca a plenitude, ele está pensando a vida não só como uma sucessão de momentos que a gente pode dizer que num momento a gente está feliz ou está se sentindo pleno e no outro não, mas ele está pensando a vida inteira do sujeito, do seu nascimento até a morte ou até o momento
que a pessoa que está falando, que está pensando, que está refletindo, avalia a plenitude e a potência, né? A potencialidade. Então, dessa resposta de Aristóteles de que a vida boa é uma vida que busca a plenitude e a felicidade, vai derivar uma nova pergunta, porque alguém pode dizer assim, puxa, então o que é felicidade? O que é essa plenitude? Aqui nós teremos uma resposta, uma nova resposta, de que a plenitude, a felicidade é o pleno desenvolvimento das potências humanas, o desenvolvimento pleno das potencialidades humanas. E aqui, de novo, nós temos que fazer uma pausa para entender como cada sociedade entendeu essa questão em cada momento. A sociedade que a gente vive, a sociedade contemporânea, ela tem por disposição própria, nas próprias formas como está organizada, a responder ou a localizar a plenitude e a felicidade em torno de um eu, o eu. Então, a pessoa que avalia, ela sempre diz, bom, eu estou feliz, eu estou pleno. Quer dizer, a reflexão, ela gira em torno de um eu. Então, se é eu que estou feliz, se é eu que estou pleno. Quando, na verdade, no mundo grego antigo, essa reflexão, ela não envolve necessariamente o eu. Até porque a noção de eu, ela é moderna. Então, o grego, na sociedade antiga, tende a pensar a potencialidade e a felicidade, associando ela a questões muito maiores do que simplesmente se eu estou feliz ou não. Então, um grego associaria essa noção de felicidade, de potencialidade, a uma coletividade, a comunidade, né, na qual ele vive. Né? A polis, que é a cidade na Grécia Antiga, né? a cidade-estado na Grécia Antiga, e a busca por um lugar no cosmos. Essa questão é importante. Hoje a gente conhece o cosmos como universo. Então, os gregos, de alguma forma, eles entendiam que tudo que existe no mundo tem o seu lugar e tem a sua finalidade. Nada está fora do lugar. Então, o grego da época de Aristóteles pensava o mundo, o universo, o cosmos, como um grande sistema encaixado, na qual todas as coisas estão ali porque possuem um propósito, uma finalidade e possuem um lugar para estar. Então, o cosmos para o grego era esse ordenamento. Né? Então, quando um grego pensa a felicidade ou a plenitude, ele pensa em relação a esse cosmos. Até que ponto eu estou encaixado, eu estou no meu lugar, eu estou cumprindo a minha finalidade. Muito diferente da maneira como a gente entende a felicidade, que a gente mensura essa felicidade a partir de um eu somente, a partir do nós, né? De nós mesmos. Né? Então, há um exemplo para entender melhor essa ideia do cosmos ordenado grego. O Aristóteles pergunta por que uma pedra permanece no chão e por que um pássaro voa. Né? Então, o Aristóteles tendeu a responder na época que uma pedra permanece no chão porque ela está no seu lugar. Ela é um ser que está no seu lugar. Então, se a gente atirasse uma pedra para cima, uma pedra menor, não essa, evidentemente, uma pedra para cima, ela voltaria para o chão, e o Aristóteles diria que ela voltou para o chão porque ela é um ser buscando encontrar o seu lugar no universo. Quer dizer, o lugar da pedra é o chão, então a pedra tende sempre a voltar ao chão, à medida que um pássaro não. O ser do pássaro é voar. Essa é uma ideia de cosmos ordenado. A pedra está no seu lugar, cumprindo a sua finalidade. O pássaro está no seu lugar, cumprindo a sua finalidade. Então, se nós começarmos a pensar nesse sentido,
as coisas nos seus devidos lugares, nas suas utilidades, para tentar entender, afinal, o que é essa felicidade, o que é essa potencialidade que os gregos estão pensando, estão refletindo, estão questionando. Se pensarmos em um martelo, né? Pensarmos em alguns objetos, para que serve um martelo? Um martelo pode servir para muitas coisas, evidentemente. Você pode usar um martelo para calçar uma porta, por exemplo. Mas existe uma finalidade última do martelo. Existe uma razão pela qual o martelo foi construído. E que sem essa razão o martelo simplesmente não teria propósito, não teria porquê. A finalidade de um martelo foi construído para martelar algo. Você não pode serrar uma madeira com um martelo, porque a finalidade de um martelo é martelar. Se perguntarmos qual é a finalidade de uma casa, bom, uma casa pode servir para muitas coisas, mas a finalidade última, o propósito de existência de uma casa é servir de moradia. Se a casa estiver servindo para outra coisa, ela está completamente fora, ela está completamente deslocada dos seus propósitos. Quando perguntamos sobre martelos, sobre casas e outros objetos, qual é a sua finalidade, qual é o seu propósito, o seu lugar no mundo, a resposta até parece fácil, parece simples. Mas a gente pode deixar isso mais complexo se nós perguntarmos, por exemplo, a respeito do ser humano. Teria o ser humano uma finalidade? E se teria, qual seria essa finalidade? É claro que o Aristóteles pensa que sim. Ele pensa que o ser humano tem uma finalidade, e ele vai responder que a finalidade do ser humano é justamente a busca pela plenitude, é a busca por essa felicidade. Então, o ser humano encontra a sua potência, encontra a sua plenitude, encontra a sua felicidade quando ele entra em sintonia com esse ordenamento do universo, com o cosmos. O que significa isso exatamente? É como se o cosmos, como se o universo fosse uma grande engrenagem. Cada peça tem seu lugar. Cada coisa tem o seu lugar, o seu propósito e a sua finalidade. Quando é que um ser humano é feliz? Quando é que um ser humano atinge a sua potencialidade maior, a sua plenitude? Quando ele está encaixado nesse cosmos. Quando ele é uma peça nesse ordenamento, que faz esse ordenamento inteiro funcionar de maneira adequada. Então, daí, uma frase para a gente entender melhor essa concepção do Aristóteles: a plenitude, a felicidade. A gente encontra essa plenitude, essa felicidade, quando a gente é a pessoa certa, no lugar certo, na hora certa. Refletindo um pouquinho sobre a frase, o que significa isso? Às vezes, nós não somos a pessoa certa numa dada circunstância. Nós somos a pessoa errada, porque a gente ainda não está maduro o suficiente para aquela situação, ainda não está desenvolvido o suficiente para aquela situação, ou aquela situação aconteceu no momento que já não nos convinha mais. Então podemos ser a pessoa errada. Mas nós podemos ser a pessoa certa no lugar errado. Dá um exemplo. Sei lá, alguém que gosta muito de filosofia, por exemplo, já que estamos falando de filosofia, alguém que gosta muito de filosofia, gosta muito de refletir, de filosofar, acaba trabalhando num escritório de advocacia, por exemplo, e de forma que não tem tempo para pensar, para refletir, para filosofar. Essa pessoa é a pessoa certa, né? Porque no lugar errado. A pessoa está completamente deslocada do seu lugar. Então, de modo que essa plenitude, essa felicidade que Aristóteles fala, é quando há um encaixe. E esse encaixe pressupõe, né, que você entre em sintonia com o cosmos, com aquilo que está ao redor de você. Então você é a pessoa certa, no lugar certo, na hora certa. Vamos tentar entender um pouquinho melhor isso através de um exemplo. Vamos pegar uma pessoa
bem famosa, bem conhecida. No campo do futebol, no ramo futebolístico, parece não haver muita dúvida de que o Lionel Messi é o melhor jogador do mundo, ou se não, um dos melhores. Né? Quando o Messi está jogando num time de futebol encaixado, né, que o time é eficiente, que os seus companheiros são eficientes, que o treinador é eficiente, o Messi é a pessoa certa, no lugar certo, na hora certa. Ou seja, ele encontrou as condições totais para que a potência dele se desenvolva ao máximo, para que ele faça aquilo que ele sabe fazer de melhor, que é jogar futebol. Então, o Messi é a pessoa certa no lugar certo, na hora certa. É o Messi jogando no time do Barcelona, campeão da Champions League, comandado pelo Guardiola. Agora, se você tira o Messi desse time e põe ele em outro time, desajustado, com companheiros ruins de equipe, com um treinador ruim, o Messi continua sendo o Messi, ele continua sendo a pessoa certa. Mas ele está no lugar errado, ele está na hora errada. Não tem como, numa dada situação dessa, o Messi desenvolver, desabrochar aquilo que ele tem de melhor, as suas potencialidades, a sua felicidade. O Messi é a pessoa certa no lugar errado, na hora errada. Ou, se pensarmos de maneira diferente, você pega lá sei lá, o Joãozinho, aí, o lateral direito aí de um time de várzea, e coloca o Joãozinho para jogar no Barcelona. O Joãozinho está no lugar certo, na hora certa, mas ele é a pessoa errada. Evidentemente, pressupondo aqui que o Joãozinho não tenha toda a habilidade para jogar no Barcelona. Então, percebam, essa felicidade, essa plenitude que os gregos falam, tem a ver com esse encaixe entre o ser humano e o universo, o cosmos. E para fechar o vídeo, para ir nos encaminhando para o final, uma reflexão última e final é se você já encontrou o seu lugar no mundo, se você já se encaixou nessa grande engrenagem chamada cosmos, se você é a pessoa certa, no lugar certo, na hora certa, ou se você ainda está esperando alguma coisa acontecer, esperando se desenvolver ou esperando o lugar e a hora, o momento certo chegar. Essa foi um pouquinho da concepção de ética